Na história de minha alma até a minha entrada no Carmelo, distingo 3 períodos bem distintos. O primeiro, apesar da curta duração, não é o menos fecundo em recordações. Alonga-se desde o despertar da minha razão até a partida de nossa Mãe querida para a pátria dos céus. O bom Deus teve para comigo a bondade de abrir muito cedo minha inteligência e de me incutir tão profundamente na memória as recordações de minha infância que me parecem terem ocorrido ontem as coisas que vou contar. Sem dúvida, queria Jesus, em seu amor, fazer-me conhecer a incomparável Mãe que me dera, mas a quem sua mão divina tinha pressa de coroar no céu. Aprouve ao bom Deus cercar-me de amor toda a minha vida. Minhas primeiras reminiscências estão imbuídas de sorrisos e das mais afetuosas carícias. Mas se colocou muito amor junto a mim. Também o deitou em meu coraçãozinho, uma vez que o fez amoroso e sensível. Por isso, amava muito papai e mamãe, e de 1000 maneiras lhes testemunhava minha ternura, pois era muito expansiva. Havia, porém, uma coisa: os meios por mim empregados eram por vezes esquisitos, como demonstra a seguinte passagem de uma carta de mamãe. O bebê é um traquinas sem igual. Vem fazer-me carícias e deseja-me a morte. Bem quisera que morresses, coitadinha de minha mãe. Repreendê-la e ela explica. No entanto, é para que vás ao céu, visto ser preciso morrer para se chegar até lá. Da mesma forma, deseja a morte ao pai, quando se encontra em seus transportes de amor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. No dia 25 de junho de 1874, quando tinha apenas 18 meses, eis o que de mim dizia mamãe. Vosso pai acaba de armar um balanço. Celina está fora de si de alegria. Mas vale a pena ver a caçula balançar-se. Faz a gente rir. Segura-se como uma mocinha. Não há perigo que largue a corda. E quando o embalo não é bastante forte, grita. Amarram-na pela frente com outra corda, e nem por isso fico tranquila quando a vejo empoleirada. Aconteceu-me, ultimamente, singular aventura com a pequena. Costumo frequentar a missa das 5h30. Nos primeiros dias não me animei a deixá-la. Vendo, entretanto, que não acordava, decidi por fim largá-la sozinha. Deito-a em minha cama e ponho o berço bem perto, de modo a ser impossível que caia. Um dia esqueci de colocar o berço. Quando cheguei, a pequena já não estava na minha cama. No mesmo instante, ouço um grito, olho e vejo-a sentada na cadeira que estava em frente da cabeceira de minha cama. Sua cabecinha reclinada no travesseiro, e ali dormia mal, por não se achar à vontade. Não pude imaginar de que modo caíra sentada na cadeira, uma vez que estava deitada. Agradeci ao bom Deus por não lhe ter acontecido nada. Foi realmente providencial. Devia rolar ao chão, mas o seu bom anjo foi vigilante, e as almas do purgatório, as quais faço diariamente uma oração pela pequena, protegeram-na. Eis como considero o acontecido. Considerai-o vós da maneira que quiserdes.
No fim da carta, mamãe acrescentava: ora, eis aqui o bebezinho. Vem roçar meu rosto com a mãozinha e dar-me abraços. Não quer a coitadinha largar de mim. Deixa-se ficar sempre comigo. Gosta muito de ir ao jardim, mas se lá não estou, não quer permanecer e chora até que a tragam novamente para mim. E eis o tópico de outra carta. Terezinha perguntou outro dia se iria para o céu. Disse-lhe que sim, se fosse bem comportada. Respondeu-me: de acordo, mas se não for boazinha, iria para o inferno. No entanto, bem sei o que faria. Fugiria a voar contigo que estarias no céu. Como faria Deus para me agarrar? Não me segurarias com muita força em teus braços? Notei-lhe nos olhos que acreditava positivamente que o bom Deus nada lhe poderia fazer, acaso se encontrasse nos braços de sua mãe. Maria quer muito bem a irmãzinha, achando-a bastante engraçadinha. Deve ser muito a sua condescendência, pois que a pobre pequena tem grande medo de contristá-la. Ontem queria dar-lhe uma rosa, sabendo que lhe daria prazer. Ela, porém, começou a instar comigo que não a cortasse. Maria tinha-o proibido. Estava enrubescecida de emoção. Dei-lhe duas, apesar disso. Já não tinha ânimo de mostrar-se à casa. Baldado meu esforço de dizer-lhe que as rosas eram minhas. Qual o que, dizia ela, são de Maria. É uma criança que se emociona muito facilmente. Quando faz alguma das suas, julga necessário que todo mundo saiba. Tendo ontem deixado cair, sem querer, uma pontinha do papel de parede, ficou num estado de meter dó, pois sentia a obrigação de dizê-lo quanto antes ao pai. 4 horas depois chegava ele. Já ninguém pensava nisso, mas ela foi muito pressurosa a dizer a Maria: conta logo a papai que rasguei o papel. Põe-se ali como uma criminosa, que aguarda a sentença de condenação, mas em sua cabecinha pensa ser perdoada mais facilmente se vier a acusar-se a si mesma. Queria muito bem a minha querida madrinha, a minha irmã mais velha Maria. Sem dar a perceber, prestava muita atenção a tudo quanto se fazia e dizia em redor de mim. Parece-me que me aquilatava as causas do mesmo modo como faço agora. Ouvia com bastante atenção o que Maria ensinava a Celina, a fim de fazer como ela o fazia. Após sua saída da visitação, ficava eu bem quieta e fazia tudo o que ela queria, a fim de obter o favor de ser admitida no quarto durante as aulas que Maria dava a Celina. Em vista disso, cumulava-me de presentes que, não obstante o seu pouco valor, me causavam muita satisfação. Orgulhava-me bastante das minhas 2 irmãs mais velhas, mas o meu ideal de criança era Paulina. Quando comecei a falar e mamãe me perguntava: em que pensas? A resposta era invariável: em Paulina. Outra ocasião, fazia o dedinho deslizar na vidraça e dizia: vou escrever Paulina. Muitas vezes ouvia falar que Paulina seria certamente uma religiosa. Então, sem lá saber muito bem do que se tratava, eu pensava comigo mesma: também eu serei religiosa. Esta é uma das minhas primeiras recordações, e desde então nunca mudei de resolução. Fostes vós, minha mãe querida, a quem Jesus escolheu para me fazer esposa dele. Não estáveis então junto a mim, mas já se haviam formado um elo entre nossas almas.
Vós éreis o meu ideal, queria assemelhar-me a vós, e foi o vosso exemplo que desde a idade de 2 anos me atraiu ao esposo das virgens. Oh, que doces reflexões não vos quereria confiar! Mas devo prosseguir com a história da Florzinha, com sua história completa e geral, pois se quisesse falar minuciosamente de minhas ligações com Paulina, deveria deixar de lado tudo mais. Aqui é necessário fazer uma pausa para a explicação que Santa Teresinha, após perder a sua mãe, ela passou a ter Paulina como mãe. Então ela também chamava Paulina de sua mãezinha. É a Paulina que ela se refere todo o tempo nessa carta de autobiografia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Minha queridinha Leônia também me tomava grande parte no coração. Queria-me muito bem, era quem ficava comigo à tarde, quando toda a família saía a passeio. Tenho ainda a impressão de ouvir as lindas trovas que cantava para me adormecer. Em todas as coisas procurava um meio de me dar prazer. De minha parte, ficaria bem sentida se algum desgosto lhe causasse. Lembro-me perfeitamente de sua primeira comunhão, sobretudo desde o momento em que me tomou nos braços para me fazer entrar junto com ela no presbitério. Afigurou-se-me tão lindo ser levada assim por uma irmã grande, toda de branco igual a mim. À noite, fizeram-me deitar cedo, pois era muito pequena para ficar até o solene jantar. Entretanto, vejo ainda papai vir, à hora da sobremesa, trazer para sua rainhazinha pedaços do bolo de festa. No dia imediato, ou poucos dias depois, fomos com mamãe à casa da companheirinha de comunhão de Leônia. Creio ter sido nesse dia que nossa bondosa mãezinha nos levou atrás de uma parede para nos fazer tomar vinho depois do almoço, que a senhora de Gorô, pobre, nos tinha servido. Pois não queria magoar a boa mulher, mas também não queria que nos faltasse alguma coisa. Ah, como é sensível o coração de mãe! Como exprime sua ternura através de 1000 cuidados previdentes, dos quais ninguém haveria de pensar. Resta-me agora falar da minha querida Celina. Apesar de ser 3 anos e meio mais nova, parecia-me que éramos da mesma idade. Eis uma passagem de uma carta de mamãe que vos mostrará como Celina era meiga e maldosa. Minha Celininha é toda propensa à virtude, é o íntimo sentimento de seu ser. Possui uma alma cândida e tem horror ao mal. Quanto ao pequeno Alzolgue, não se sabe lá o que vai dar. É tão pequeno, tão inquieto. É de uma inteligência superior à de Celina, mas bem menos acomodada e, sobretudo, de uma obstinação quase invencível. Quando diz não, nada pode fazê-la voltar atrás. Se a metessem o dia inteiro no porão, ali ficaria a dormir antes que dissesse sim. Possui, entretanto, um coração de ouro. É muito carinhosa e muito franca. Curioso é vê-la correr atrás de mim para me fazer confissão. Mamãe, dei um empurrão em Celina, mas foi só uma vez. Bati nela uma vez, mas não o farei mais.
Assim é em tudo o que faz. Quinta-feira à tarde fomos passear ao lado da estação ferroviária. Queria por toda a lei entrar na sala de espera para ir buscar Paulina. Corria na frente como uma alegria que dava gosto, mas quando viu que tinha de voltar dali sem subir no trem para ir receber Paulina, chorou todo o percurso do caminho. Esta última parte da carta lembra-me a alegria que experimentava quando vos via retornar da visitação. Vós, minha mãe, me tomáveis nos braços e Maria tomava a Celina. Então fazia-vos milhares de carícias e inclinava-me para trás a fim de admirar vossa grande trança. Depois, vós me dáveis uma barra de chocolate que havias guardado durante 3 meses. Podeis imaginar que relíquia não era para mim? Lembro-me, outrossim, a viagem que fiz a Mens. Era a primeira vez que viajava em estrada de ferro. Que alegria ver-me sozinha em viagem com a mamãe. Entretanto, já não sei por que motivo me pus a chorar e a coitada da mamãezinha só pôde apresentar à minha tia de Mens uma feiosa pecorrucha sem graça, toda vermelha das lágrimas que vertera pelo caminho. Não guardei nenhuma recordação do locutório, mas unicamente do momento em que minha tia me entregou um ratinho branco e um cestinho de papel bristol cheio de bombons, sobre os quais pousavam 2 lindos anéis de açúcar justamente da grossura do meu dedo. Desde logo exclamei: que bom! Teremos um anel para Celina. Mas que lástima! Tomo o meu cesto pela asa, dou a outra mão à mamãe e partimos. Depois de alguns passos, olho para o meu cesto e vejo que meus bombons estavam quase todos espalhados pela rua, como as pedras do pequeno polegar. Olho mais de perto e vejo que um dos preciosos anéis tivera a mesma sorte fatal dos bombons. Já não tinha nada para dar a Celina. Explode então a minha dor. Peço que me deixe voltar. Mamãe parece não me dar atenção. Isso era demais. As minhas lágrimas se acrescentaram aos meus gritos. Não podia compreender que ela não partilhasse de minha tristeza, e com isso crescia de sobremaneira minha dor.